Olá, meu nome é Edson Ferrari, eu sou diretor de Capital Markets da CBRE e hoje tenho em minha companhia aqui dois grandes amigos, a Renata e o Antônio Neto, para falar aí de um mercado muito importante e interessante desse nosso mercado imobiliário, que é o mercado de multifamily. Aqui a gente está numa série de vídeos chamada Real Talks, que a CBRE vem realizando e disponibilizando aí nas nossas mídias sociais e nas nossas plataformas para ajudar os interessados no mercado imobiliário a entender um pouco mais das tendências, os dados de demanda e oferta, os principais acontecimentos. E hoje a gente escolheu aqui esse mercado de residencial para renda, né, o multifamily, para explorar e trazer aqui o que a gente estudou até então e quais são as tendências que acreditamos aqui no Brasil. Vou começar aqui muito rápido a conceituar, né, dar uma ideia geral do que é esse mercado de multifamily, né? Esse mercado, basicamente, é um mercado de residencial para locação, que podem ser, os residenciais podem ser casas ou apartamentos, né? Mas, em geral, em um único condomínio, numa única estrutura de propriedade, num único complexo, né? E essa propriedade, ela é consolidada, né? Ela é de domínio, em geral, de um investidor grande, né? Um investidor institucional, né? Um fundo imobiliário, um fundo de private equity, ou um investidor institucional grande que detém aí todas essas unidades e aí implementa, enfim, estratégias de gestão, tecnologias de manutenção e etc. E tal, né? As unidades, então, essas unidades são locadas, né, em contratos de locação, em geral, padronizados, né? E esses contratos, eles possuem facilidades adicionais, né? Infraestrutura, né? Manutenção, como eu disse, muitas vezes serviços pay-per-use de limpeza, lavanderia e por aí vai, né? É muito interessante também essas propriedades, porque, em geral, elas contêm facilidades as mais amplas, né? Não só academia de ginástica, que hoje é um padrão muito grande, né? Mas também concierge, eu disse, né? Lavanderia é um serviço, mas é também uma facilidade dentro de uma operação de empreendimentos como esse. Às vezes, cafés, lounges, serviços de supermercado, uma série de coisas que permitem com que o usuário se sinta mais bem atendido, não só na parte do imóvel em si, né, da casca, mas também ali dos serviços e das utilidades. Tá? Essas relações de locação, em geral, elas são relações de longo prazo, né, que é o que se chama de long stay, né, o jargão aí do mercado, ou de curto prazo, que é o short stay, né, assim, classificando muito simplificadamente os contratos de locação que gerem que estão relacionados a essa relação entre o inquilino e o proprietário, né? E podem ser locados para famílias, de maneira geral, ou estudantes, idosos, executivos em passagem pela cidade e outros potenciais aí usuários. Tá? Então, uma conceituação bem rápida. O que a gente acha muito interessante nesse mercado, e a gente gostaria de fazer aqui um parênteses, né, trazer alguns dados. Né? O mercado americano, que é um mercado muito desenvolvido para essa classe de ativo, de multifamily, é um mercado que hoje, só para vocês terem uma ideia, tem aproximadamente 14 milhões e 600 mil unidades. Né? Em valores desses ativos, a gente encerra aí algo da ordem de 3,3 bilhões de dólares em ativos. Então, é muita coisa. É uma soma que realmente, comparado aos mercados imobiliários, às classes de ativos do mercado imobiliário aqui no Brasil, é muito grande. Né? Esse mercado americano só do multifamily é muito grande comparado a qualquer mercado de escritórios, de galpões, de shopping centers aqui no Brasil. Só em 2020, no mercado americano, foram 139 bilhões de dólares em transações. Olha o potencial que tem aquele mercado. A CBRE, né, ela representou aí em todos os serviços, tanto de vendas e locações, em 2020 também, 53 bilhões de dólares, né, nós participamos.
Os dados interessantes aqui, genéricos do mercado americano, é que a vacância, hoje, com todo esse cenário de pandemia, com as dificuldades econômicas que alguns países estão vivendo, mas o mundo, de maneira geral, muito afetado, né, por lockdowns ou por distanciamento social, enfim, por ações de prevenção aí à disseminação do vírus, é um mercado que ainda navega nos Estados Unidos com uma taxa de vacância de 4,5%. Só para vocês terem uma ideia, o mercado de escritórios de São Paulo, aqui no Brasil, que é um dos maiores mercados, ele tem uma taxa de vacância geral para os edifícios com ar-condicionado central da ordem de 20%. Então, é uma vacância bastante baixa e que demonstra que esse mercado tem uma resiliência bastante importante, né? No Brasil, o que a gente tem, então, em termos de números? É um mercado ainda bastante incipiente, está começando agora, alguns players importantes entrando nesse mercado, a gente vê recursos institucionais de dentro do país e de fora já entrando para desenvolvimento de unidades dentro desse setor, e a gente vai explorar muito bem aqui a Renata e o Antônio para entender um pouco mais a visão deles dentro desse espectro. Mas antes que eles comecem aqui a nos brindar com essas informações muito interessantes, eu queria trazer alguns dados também. Então, a gente tem algo como da ordem de 4 milhões de unidades de apartamentos locados dentro da cidade de São Paulo, ou melhor, no estado de São Paulo, de maneira geral. Algo que representava a produção de unidades residenciais ano a ano, essas unidades para alocação, elas representavam de 7% a 8%, hoje elas chegam a 23%, 24%. Então, a gente percebe que existe uma dedicação, se ainda não é para esse multifamily clássico, que eu resumi ali na introdução, pelo menos as unidades residenciais, de maneira geral, para alocação, já vem mudando bastante aí nos últimos 2 anos, pelo menos, aqui na cidade de São Paulo. A nossa pesquisa é uma pesquisa bastante abrangente, a gente tem dedicado um bom tempo nisso e reunindo profissionais competentes na área e também a experiência nossa lá fora. Ela identificou já 43 edifícios que somam 8 mil unidades dentro da cidade de São Paulo para esse multifamily clássico, né? Dos quais geram, então, essas 8 mil unidades, mas olhando para frente, 30 edifícios em construção. Então, quer dizer, a gente tem aí, nos próximos 3 anos, algo como 4.500 novas unidades serem entregues nesses 30 novos edifícios. Então, se a gente comparar com o mercado americano, ainda é bastante incipiente, é um mercado pequeno, mas é um mercado que já começou. Então, vale muito a pena a gente entender, né, onde estão as principais características desse mercado, o porquê desse crescimento e como que eles devem se desenvolver aí ao longo dos próximos anos. Então, eu vou encerrar por aqui essa introdução e já começar a explorar os nossos amigos nos conhecimentos que eles possam aqui dividir com a gente, para que a gente possa entender mais e possa também ter mais informação para futuras decisões aí de alocações, de, enfim, investimentos, de análises, que eu acho que esse mercado ele tem espaço para muita gente e para várias ações. Então, eu vou começar aqui. Tem uma pergunta que eu acho que ela é bem genérica, mas que ela é bem interessante, né? Qual é o principal fator que estimula esse mercado de multifamily a crescer no Brasil neste momento? Antônio Neto, você poderia nos passar aí qual é a sua visão em relação a esse fator? Pessoal, obrigado aí pela introdução, Edson, é um prazer estar falando com vocês aqui. Bom, pessoal, acho que o mercado de multifamily no Brasil é um assunto extremamente novo, com bastante estereotipos, né, e bastante, não vou falar preconceitos, mas desafios aí a serem encarados, né? O bacana que a gente tem pela frente é que é uma oportunidade que investidores estão enxergando como uma opção,
talvez aí para o futuro. E por que uma opção? Nos últimos anos, acho que a gente viveu uma taxa aí de juros muito interessante do ponto de vista aí do brasileiro, né? Não era o costume do brasileiro lidar com essa taxa de juros. E isso abriu portas aí para o investimento imobiliário de formas muito amplas, né? Os fundos imobiliários estavam atuando aí de maneira muito forte nos últimos anos, e o multifamily ele surge como um produto aí também para os fundos imobiliários e também para o investimento direto aí no caso do real estate. Então acho que a motivação aí para esses investidores em função das taxas baixas ajudam a gente, né, pensando nesse mercado. Então seria, acho que, uma opção a mais, né, de investimento, respondendo um pouco a sua pergunta, né, Edson? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que essa questão da diversificação, né, mais um, como você mesmo disse, né, mais um mercado, né, ele permite com que os operadores aí de real estate eles tenham uma outra opção, né? Quando o mercado de escritórios está indo com uma taxa de vacância mais alta, né, ou o mercado mesmo residencial, né, para venda, que é a modalidade mais clássica aqui no Brasil, eventualmente tem algum entreveiro, você tem também esse mercado para alocação, principalmente para esses investidores que olham o fluxo de recebíveis aí, né? Ah, e, Renata, o que você acha? Quais são os desafios para que esse mercado cresça no Brasil e comece a ter uma relevância parecida com esses outros mercados que eu mencionei? O que eu acho que é o principal que a gente tem visto é que esse mercado começou a se desenvolver nos últimos tempos como uma adaptação de algum incentivo que estava disponível, principalmente na cidade de São Paulo, né? Então a gente viu o movimento do multifamily começando a partir de uma dúvida de o que fazer com o NR. Então, ainda a gente vê alguns players reticentes ou sem entender direito como operar esse tipo de negócio por associar o multifamily à opção do não residencial para o desenvolvimento do empreendimento na cidade de São Paulo. Então, acho que às vezes esse é um ponto que às vezes causa dúvida ainda nos investidores. Por outro lado, né, a gente também tem visto que uma grande demanda por retrofit, porque a gente está numa fase de mercado em que isso em qualquer tipo de setor, né, ele está se reposicionando, né, seja de ativos desatualizados que tenham a oportunidade de se transformar num novo uso, seja de ativos que não fizeram uma escolha estratégica feliz e que também tem uma oportunidade de agora de ter uma mudança de posicionamento e de entendimento da sua presença no mercado, né? O que falta agora, principalmente, é o entendimento do comprador e do vendedor para a conta fechar, porque quando você entra no uso do multifamily, você acaba necessariamente fazendo algum tipo de retrofit, alguma reforma um pouco mais intensa no imóvel, né? Seja para fazer uma adaptação de infraestrutura no prédio, de encanamento, para poder ter disponibilidade de toaletes para todos os apartamentos, ou seja, para você fazer uma adaptação de área comum, né? Então, esse também é um desafio que a gente tem visto. E, por último, que é um desafio para a área de desenvolvimento residencial como um todo, né, que é a formatação de lotes e entendimento de zoneamento para ver, né, e entra muito o trabalho também da nossa área de land services aqui na CBRE, que é a vocação de uma determinada área para o melhor uso daquele terreno, né? Então a gente também vê que às vezes uma área que num primeiro momento faria muito sentido para o segmento de multifamily, necessariamente não vai ser a mais rentável nesse segmento. Então a gente vê o multifamily também competindo com esses outros usos, às vezes mais consolidados e aceitos no mercado. Você falou uma coisa muito interessante, né? Os retrofits aí, né? Porque muito se fala hoje no mercado sobre qual vai ser o uso dos prédios antigos comerciais, né? Os escritórios tipo salinhas que ficaram encalhados, ou até escritórios com pé direito baixo, laje pequena, com poucas vagas de automóveis, né? Você acredita que eu vi que você mencionou, né? Você comentou aí que não é tão fácil utilizar, né? Fazer essa mudança de uso. Você acredita que possa ser realmente uma alternativa para esse mercado?
Eu acredito que sim. A gente já tem mais de um case feliz dentro da empresa que a gente tem conseguido trabalhar nesse sentido, né? Então, eu acredito que sim. Eu sou bem otimista nesse sentido, Edson. Não vejo por que não. A gente tem tanto a procura dos proprietários do imóvel para a gente poder trabalhar para esse uso, como a gente tem de investidores que se interessam por produtos que a gente apresenta nesse sentido. Então, sim. Legal. Vamos falar um pouquinho de quem são esses players, né? Antônio, o que você acha, né? Quem são os principais players desse mercado aqui no Brasil, né? Há oportunidade para investidores menores ou é um mercado especificamente para grandes investidores que tenham um grande poder de fogo? Acho que os players aqui no Brasil hoje eles são bem distintos, né? Desde de investidores que precisaram adaptar sua carteira imobiliária, até startups, né, que vêm dos modelos americanos, tentaram trazer isso daí não de 2 anos para cá, mas de 10 anos para cá, que vem estudando esse modelo e que buscaram implementar esse mix aí de housing com hospitality, com rental, buscando aí essa operação no multifamily. E a gente tem, é claro, os grandes investidores aí internacionais que atuam no multifamily de forma aí, super organizada, tem muita tradição lá fora e que sempre tiveram curiosidade em saber o momento de entrar aqui no Brasil. O desafio para eles acaba sendo assim, a definição do produto, né? Porque cada um deles tem as suas premissas de atuação, e aí a gente vai debater o problema de como formatar o produto para cada um deles. Né? Dentro aí do cara que está buscando um investimento mais central, aquele que quer acessar um público mais classe B, ou o outro que quer um high-end, por exemplo, quer tratar com um público AAA, por exemplo, cada um deles vai ter limitação para escalar o seu modelo de negócios. Né? Então, dependendo dessas premissas, assim, a gente pode ter vários investidores atuando aí no mercado e tratando aí, claro, de taxas aí de retorno também diferentes, né? E isso vai ser de acordo com o modelo que eles buscarem. E até entrando um pouco no modelo aí que a Renata estava comentando do retrofit. O retrofit é muito interessante, assim, é uma coisa que eu também super defendo, né, em termos de imóvel, porque é importante a gente reutilizar os edifícios que a gente tem na cidade, mas a gente também tem que saber trabalhar os ativos que a gente tem. Eu vejo alguns players, às vezes, comparando o retrofit com o desenvolvimento do zero. Né? Então, ele compara com um desenvolvimento como se ele estivesse comprando o terreno, e o retorno, às vezes, é outro. E o multifamily traz para você a oportunidade de você modelar o seu produto para várias finalidades, né? Seja para um público jovem, para um público, às vezes, um pouco mais velho, ou até mesmo para uma família. E o retrofit pode te ajudar muito nesse sentido, dependendo do que você quer gastar. Né? Então, isso é bacana. Mas um pouquinho assim mais de investidores, você acha que esse é um mercado que vai ter oportunidades, por exemplo, quando se fala em residencial para locação, né, os nossos pais, avós, né, tem essa cultura aí de comprar o apartamento, comprar a casa lá para aluguel, né, ter uma renda. Você acredita que esse mercado, que ele é muito mais estruturado do que esse tipo de investimento que eu acabei de mencionar, né, e é um mercado de volumes muito maiores, você acredita que eles também vão gerar opções para esses investidores pequenos, ou seja, eles vão ser também uma opção para esse pequeno investidor alocar, fazer uma reserva de capital, ter ali uma aposentadoria, enfim, investir como se faz hoje, por exemplo, em cotas de fundos imobiliários? Eu acredito sim, eu não só acho que esse perfil de investimento está mudando, né, Edson? A gente tem essa tradição com os nossos pais, avós, que trazem isso muito daquele sangue latino-americano de querer investir diretamente em imóvel, porém as futuras gerações, né, pensando aí em quem está vindo, né, quem está desenvolvendo o seu portfólio, eles não têm mais essa cabeça de querer investir diretamente no ativo, mas às vezes investir no fundo imobiliário ou na asset, né, que às vezes administra isso, e o multifamily pode trazer justamente essa eficiência na gestão da carteira. Eu acho que quando a gente compara o investimento direto, quando a gente tem um imóvel, a gente verifica que a gente está ganhando em locação e compara com o fundo imobiliário ou até mesmo com o especialista que faz esse tipo de gestão, a gente percebe as ineficiências que tem no meio do caminho. Então, acho que a tendência é esse mercado se profissionalizar cada vez mais e se aproximar um pouco do que a gente vê no mercado americano. Não é à toa, o multifamily hoje, associando com os fundos imobiliários,
é o nicho de mercado de real estate que tem o maior percentual dos REITs, que nem eles chamam lá fora, né? E eu acho que pode seguir uma tendência muito parecida aqui no Brasil, né? Então eu enxergo um potencial muito grande, sim, né? E além dos REITs, as empresas de capital aberto também, né? Eles criam grandes quantidades de unidades, né? Tem um ganho de escala e aí conseguem ir para a bolsa, captar mais recursos. Realmente é um mercado muito desenvolvido lá nos Estados Unidos. Mas voltando um pouquinho aqui, Renata, nessa parte de conceitos e de zoneamento, de legislação, você que é especialista na parte hoteleira também, né? Você faz muitas análises de viabilidade para hotéis e você estuda muito, né? Essa classe de ativo no Brasil como um todo, né? Você acredita que uma solução para os ativos que hoje têm mais dificuldade, né, de colocação no mercado por conta da pandemia que veio trazer um novo formato de uso do aparelho hoteleiro, né? Principalmente, a gente vê muitas pesquisas, né, que falam que os hotéis de business, né, eles vão ter uma demanda bastante menos intensa por conta de todo o artefato digital, dos encontros digitais, né? E aí você acredita que possa ser uma possibilidade para o uso dessas operações hoteleiras que não são mais viáveis? Com certeza, com certeza. Eu acho assim, do ponto de vista do imóvel e da infraestrutura, a gente já vê que é muito mais fácil você fazer uma conversão de um hotel para um residencial, porque de alguma forma ele já tem uma infraestrutura muito mais parecida do que um prédio comercial que tinha uma laje, pura e simplesmente. Então, desse ponto, já simplifica um pouco o ponto do retrofit, né? E ele já tem previsto áreas de lazer, muitas vezes, já tem previsto áreas de convivência. Então, nesse sentido, o imóvel em si já foi muito mais pensado, próximo do que poderia ser um residencial. Num segundo momento, outro movimento que a gente tem visto muito forte aqui no Brasil é justamente redes hoteleiras criando novas marcas e se posicionando para fazer operação desse tipo de empreendimento também. Então, é um pacote completo. O imóvel já está já tem uma estrutura muito fácil para ser adaptada, e o operador hoteleiro também está se adaptando para poder ser um operador de multifamily ou voltado para longa permanência. É muito legal isso, né? Porque é realmente o amadurecimento do mercado, né? Porque muitas vezes o ativo imobiliário, né? As pessoas pensam, poxa, mas esse ativo está defasado, então ele não vai ter mais uso. Não é bem assim, né? Não necessariamente você precisa demolir a construção para que ela seja viável para uma outra operação. Então, se a gente conseguir também, como cidade, né? Como estado, país, né? A desenvolver leis que facilitem essas mudanças de uso, né? Porque eu vejo as discussões que nós temos dentro da empresa, né, sobre essas possibilidades com os nossos clientes, e realmente sempre tem um question mark ali bem nessa parte de mudança de uso, né? Quanto tempo leva, né? Se é preciso fazer pagamento de algum outorga, algum tipo de contrapartida, enfim, como que o investidor pode ter certeza para fazer isso. Então, não é só ter as opções, né? Os ativos disponíveis para compra, mas é também contar com o poder público do outro lado para auxiliar nessa conversão, né? Mas certamente vai ser algo que vai ser a tônica aí no futuro, né? Aliás, pensando nesse futuro, né? Como é que vocês veem as oportunidades para essa classe de ativo aí nos próximos anos, né? Vocês acham que a gente vai ter uma disseminação, né, grande de pequenos operadores, como esse mercado é pequeno, fazendo propriedades individuais, tendo ainda poucas unidades, então bastante diversificado? Vocês acham que vai ter uma concentração, vai ter algum player que vai ter mais escala, mais desejo aí de investimento e vai conseguir consolidar? O que vocês pensam? Vamos começar pela Renata, que foi a última resposta. O que você acha, Renata,
pelos seus clientes que você atua no dia a dia, o que você tem visto como tendência aí para os próximos anos? O que a gente tem visto acontecer até hoje, né, são várias startups se desenvolvendo, principalmente eu acho isso até um ponto legal que eu queria comentar, que você falou do começo, Edson, né, quando você fala dos prédios que já existem, né, dos apartamentos que já existem, são imóveis são imóveis de multifamily dentro de imóveis residenciais. Então, você tem um morador que é proprietário do imóvel e reside lá, e você tem um investidor que tem um apartamento que ele utiliza com foco para uma renda, né? Então, hoje, por essa característica de pulverização, a gente tem uma série de pequenas empresas se desenvolvendo, né, cuidando desses apartamentos. Começa, né, tem um relacionamento com alguém que tem um determinado número de apartamentos, então a gente vê essas pequenas startups se desenvolvendo, né? Então, isso já existe, pequenas empresas já existem, mas o que a gente tem visto é cada vez mais rodadas de negócio em que elas estão conseguindo se desenvolver, e algumas dessas empresas já são case, já são as grandes empresas que atuam nesse mercado, né? A gente convive com elas, com certeza vocês veem elas em vários jornais, em várias mídias, né? Mas eu acho que a tendência é sim de consolidação dessas empresas, porque elas também passam por um ciclo de investimento, né? O empreendedor que hoje desenvolve algum tipo de startup, e quando ele entende que ela já está consolidada, acho que é até um pouco uma característica desse segmento, né? Ele tem o interesse em poder fazer a comercialização dela para ele poder desenvolver uma nova empresa e ter um novo desafio. Então, eu acredito que a longo prazo a tendência é que tenha, sim, essa consolidação nesse mercado. Antônio, você concorda? Eu concordo em partes aqui, Edson. Acho que a tendência no longo prazo a gente vê assim uma consolidação de alguns grandes players, até mesmo como a gente vê no mercado imobiliário de forma ampla, né? Os grandes nomes que vão atuando. Mas até isso acontecer, em função das necessidades que a gente tem no dia a dia, né? Os proprietários, os pequenos proprietários, eu enxergo uma necessidade deles terem que se adequar para tornar o produto deles rentável de alguma forma, né? E eu vejo algumas pequenas startups com essa necessidade de querer dar uma finalidade para esse fim, não com uma questão de estratégia organizada de entrar no multifamily, mas por uma necessidade de não deixar um patrimônio se deteriorar. Então não é por uma questão pensada, vou entrar nesse mercado. É por um motivo de força maior, vou colocar desse jeito, né? Então, pelo tamanho do estoque que a gente tem em São Paulo, no Brasil, até para o uso aí do residencial, acho que algumas famílias, alguns pequenos proprietários vão se adequar. Acho que os players que se organizarem bem nessa tese vão ter condições de absorver alguns imóveis em melhores condições, até quem sabe pegar alguns ativos com mais adequação para o multifamily, e a gente deve ver isso de forma mais faseada. Legal. Vamos mudar um pouquinho aqui o foco para olhar para o usuário final, né? A gente falou aqui bastante de esses players, né? Quem pode desenvolver, aonde, como, quais são as classes de ativos que podem sofrer transformações, mas e o usuário final, né? Renata, o que você pode trazer aqui como benefícios para o usuário final da criação e desenvolvimento desse mercado? O que você acha que pode ser muito útil para a população de maneira geral, que tem a ver com o desenvolvimento desse mercado? Eu acho que, por um lado, e até uma coisa que eu acho que vale mencionar, porque é muito legal que a gente tem visto, é que hoje a definição de família, na verdade, não tem uma definição, né? Família pode ser qualquer coisa. Então, a gente tem visto essas empresas de multifamily se adaptando para essa realidade, em que família pode ser 2 pessoas ou pode ser uma pessoa e um cachorro. Não precisa ser nem ser humano para participar de uma família. E isso é muito legal. Então, esses empreendimentos trazem esse tipo de cenário em que eles estão abertos a receber qualquer tipo de ser vivo. Vamos usar dessa forma, né? Então, a gente já vê empreendimentos que eles cobriram a piscina para poder ter uma área pet, né? E a gente vê empreendimentos que utilizam as áreas que normalmente no residencial acabam se tornando inúteis, né? Às vezes um salão de festas e tudo mais, que vira uma área de convivência entre os residentes do imóvel. E aí vira uma comunidade.
E hoje, ainda mais numa situação de pandemia, de isolamento, em que você não pode ver sua família e tudo mais, né? A gente viu que esses empreendimentos cortaram esse tipo de evento, obviamente, né? Mas conforme as coisas vão melhorando e esses eventos vão retomando, isso também supre uma carência, né? E quando você pega uma grande cidade como São Paulo, que vem muitas pessoas de fora, seja do país, seja do estado, isso também supre essa necessidade e traz essa nova referência de uma boa forma de você viver numa cidade desse tamanho. Ou seja, eu poderia dizer que o multifamily ajuda na inclusão, né? Pelo que você está comentando, né? Ele acaba sendo um instrumento que ele é mais abrangente, né? E o operador em si ele tem que estudar mais a sociologia ali da comunidade, né? Até para que ele tenha maior benefício de, enfim, uma ocupação maior, uma satisfação maior do usuário, né? É uma realização maior de quem está consumindo o produto. E aí, para isso, ele tem que ser mais inclusivo, né? Porque os produtos que a gente encontra no mercado residencial, claro que tem as suas exceções, eles são muito caracterizados, né? Até os bairros são bastante caracterizados, né? Então, pelo que você está falando, eu posso ter essa conclusão, ele acaba sendo um instrumento de auxílio na inclusão social, de maneira aqui mais do uso do aparelho, claro, né, e menos no jargão aí político que a gente lê nos noticiários aí de jornais impressos e vê na televisão. Eu acho que sim, Edson. E eu ainda ouso dizer, eu acredito nisso, que o operador de multifamily que realmente entender isso, ele consegue maximizar as receitas dele, né? Porque a gente tem visto muito nesse sentido de globalização e tudo mais, é que a partir do momento que a pessoa se sente aceita dentro desse mercado, ela se torna fiel também dentro desse cenário. Então, não importa muito se ela está em São Paulo ou se ela está no Rio, mas se ela já está relacionada com essa marca, ela vai ficar com essa marca, porque ela sabe que ela vai ser respeitada, seja ela quem for, né? Ela vai adicionar serviços, ela vai confiar na indicação do concierge daquele prédio, e aí isso vai criando uma cadeia de fidelização que tende a aumentar as suas receitas. Então, eu Que é o acredito bastante marketplace, nisso. né? O que todo mundo hoje fala com o mercado de logística, né? Esse marketplace virtual de você fazer as vendas online, o que a gente acaba vendo bastante nesse mercado de multifamily a produção, né? A criação de um marketplace onde não só o produto imobiliário é ali comercializado, ele é oferecido, né? Você tem diversas outras coisas, como, por exemplo, os produtos de supermercado, aulas de, sei lá, de línguas, de exercícios, de ginástica, enfim, produtos de beleza, uma série de coisas que criam uma gama de serviços e oportunidades para o empreendedor e, ao mesmo tempo, uma facilidade, né, para a comunidade que é a melhor coisa, né? Quer dizer, você está dentro de um equipamento que te oferece tudo isso e que você não precisa se preocupar, a tendência é que você fique nessa adesão por muito tempo, né? Antônio, você também tem essa visão? O que você acha aí em relação ao usuário final? O usuário final tem um benefício mesmo com o desenvolvimento dessa classe de ativo ou você acha que nem tanto? Eu acho que o usuário final tem um grande benefício aí com essa classe de ativo, Edson. É uma forma da gente trazer uma modalidade de locação mais organizada, mais otimizada para as finalidades deles e dos distintos públicos. Eu acho, que nem eu havia comentado, cada vez mais os jovens, né, principalmente, estão vindo com necessidades aí de estar próximo de faculdade, estar próximo, às vezes, de escola, às vezes quem está vindo de fora de São Paulo para estar durante um tempo aqui na cidade precisa ter uma habitação de curto prazo com uma velocidade, com uma facilidade de entrada e saída que o multifamily ajuda, e dependendo do produto com as especificações que ele quer. E acho que assim a tecnologia tem ajudado a gente a acessar as locações de uma forma muito mais fácil do que antigamente, sem toda aquela burocracia da locação, em função de alguns modelos aí, através de aplicativos ou websites, né? E a tendência é que o multifamily aperfeiçoe muito mais isso daí, né? Trazendo produtos muito mais aí fit ao modelo dos distintos perfis aí que vierem acessar cada uma das cidades, né? Muito interessante, muito legal mesmo. Bom, nós aqui somos fãs desse mercado, né? Temos
temos estudado bastante, né? Estamos aí a cada dia mais esperançosos em que esse mercado se desenvolva e a gente tem a oportunidade para todo mundo, né? Como vocês estavam comentando aqui, né? Não é só o investidor que vai ter uma outra classe de ativos para colocar o recurso, que é aquele que tem mais a capacidade financeira, mas é também o usuário final que tem um produto, né, melhor desenhado, tem uma flexibilidade de uso. Um dia ele está numa cidade, outro dia está na outra cidade, e ele pode manter essa relação com maior flexibilidade. Isso gera uma facilidade também para o consumidor final. Muito obrigado. Eu acho que a nossa conversa hoje termina aqui. É óbvio que a gente teria muito mais assunto. Vamos programar uma próxima? Eu acho que a gente poderia fazer aqui uma série só de multifamily. Já fica aqui a sugestão para a nossa produção, para o nosso marketing, mas eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Para quem assistiu o vídeo, curtiu, por favor, deixe uma mensagem, repliquem aí nas mídias sociais, dê um like, façam comentários e aguardem aí as próximas edições desse Real Talks, que sempre vão ter notícias importantes aí para a comunidade interessada no mercado imobiliário. Até já. Obrigado. Obrigada, boa pessoal. tarde. Tchau, Boa tchau. tarde.